Conversar com você agora, nós vamos falar do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é de uma importância vital. O Eduardo Moita, ele é psicólogo e ele tem um trabalho desenvolvido na maior grandeza em relação a isso, porque falar do Setembro Amarelo é falar de vida, é falar daquilo que se propõe as pessoas a viverem com determinação e com qualidade de vida. A gente não pode ter medo, você não pode temer. Você tem que procurar os profissionais especializados para salvar você. Não é vergonhoso a gente entrar em uma depressão, não, é doença. Doença é doença, mas você precisa ter os profissionais e acreditar e buscar verdadeiramente a solução e a salvação. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos e todas. Satisfação estar aqui. A alegria é minha, querido. É nossa. Falando de um tema tão importante que é a prevenção e sobre saúde mental. Né? Sim. A gente tem no Brasil índices muito difíceis. Alarmantes, chega a ser. Alarmantes, né? A gente tem no Piauí também índices que são assustadores. Altíssimo. Um dos índices mais altos do Brasil. Né? Então a gente precisa estar falando como forma de prevenção, como você falou. Da mesma forma que a gente joga uma bola e torce o pé e procura um ortopedista para ver, né? Quando a gente está passando por alguma situação de transtorno do comportamento, que às vezes não é só a doença, é um transtorno, né? Quando a gente está passando por algum transtorno ou alguma doença que a gente não consegue entender, compreender e reorganizar as ideias, a gente precisa procurar ajuda, né? A gente não deve... verdade. E uma fala hoje do mundo inteiro, quem trabalha com saúde mental, é que no momento que você percebe que alguém está passando por isso, não julgue e não compare. Não pode julgar. Não pode julgar e nem comparar, porque às vezes a gente chega para alguém com a maior boa intenção. Fulano, isso teu é besteira, você está passando por isso. Fulano passou coisa pior, aí você se sente mais fraco ainda, a pessoa vai se sentir mais fraca ou mais fraco ainda, então isso não colabora. Então no momento que você percebe que alguém está passando por isso, estenda a mão verdadeiramente, diga, olha, eu não sei, eu nunca passei por isso, mas conte comigo, estou aqui para te ajudar, vamos procurar ajuda. Vamos procurar profissionais. Vamos procurar profissionais, psicólogos, psiquiatras que atendam e que entendem, né, de como te auxiliar nesse momento, é muito importante, Mariana. De verdade. Agora eu queria que você falasse por que esse tão alto nível que existe é muito grande. Por quê? O que leva as pessoas a chegar à depressão? O que leva as pessoas a chegar a uma coisa que a gente não gosta de falar, mas ao suicídio? Vamos falar que a Organização Mundial de Saúde colocou para a gente, em uma pesquisa recente agora de 2023-24, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha aí. E aquela rede Meta que controla nossas redes sociais diz que o Brasil é o país que mais consome rede social no mundo. Então existe no nosso dia a dia a eterna comparação de rede social. A gente buscando numa ansiedade muito grande de encontrar respostas, de encontrar valores, de encontrar entendimentos através da tua vida. Eu olho de repente a rede social de alguém e acho que ali é um modelo ideal, que está lindo, mas eu não sei o que está acontecendo por trás. Né? Nem está lindo. Isso, muitas vezes não está. É a história da grama do vizinho ser mais verde. Ser mais verde. Só que com a rede social a gente começa a perceber e a enxergar situações de modelos de vida que nem sempre são reais. Sim. E a gente começa a querer comparar a nossa com o do outro. Viva a sua realidade, viva a sua vida, agradeça os processos que você já tem e lute pelo que você deseja. Eu sempre venho falando isso com meus pacientes, 3 coisas que são básicas no processo de melhoria de vida. Nosso sono, né? Atividade física, seja ela qual for, e a fé, como você falou. Dentro do seu processo religioso, valorize essa fé, busque entender que a gente precisa desse pilar, né? Essa tríade que chama-se fé, atividade física e o processo do sono, elas são determinantes para a nossa recuperação. E não querer viver a vida dos outros. Não querer viver a vida dos outros, porque a campanha Setembro Amarelo, ela é um marco sobre falar sobre isso. Né? Para mostrar para as pessoas que a gente precisa entender por que tem tanto preconceito com questão de doença mental e de transtorno mental. Porque até pouco tempo atrás, quando a gente tinha qualquer situação, o que é que se fazia? Se despejava, entre aspas, né, dentro de um processo de um hospital psiquiátrico e te tirava. Era terrível. Era uma condenação social de afastamento social, sem você ter cometido crime nenhum. Então todo mundo. Era uma prisão. Então durante muitos e muitos anos se fez dessa forma.
né? Sobre várias décadas foi dessa forma. Então, a gente tem dificuldade hoje, fruto de comportamentos do passado. Então a gente precisa estar cada dia, como aqui no teu programa hoje, falando que dentro das questões do transtorno mental, das doenças mentais, existe tratamento, existe possibilidade de uma vida cotidiana normal, e quando a gente procura a ajuda certa, quando a gente entra num processo de tratamento, a gente leva uma vida como outra qualquer. Vai ter palestra, o que vai acontecer durante esse mês, o que as pessoas vão em busca, o que as pessoas precisam encontrar. Muito bom. Toda a nossa rede de governo do Estado está preparando diversos momentos que eu posso depois lhe mandar para que seja divulgado, os processos de palestra sobre isso. É muito importante que as empresas privadas, as empresas públicas, os municípios se envolvam nessa campanha. É uma campanha que tem como finalidade levar a palavra saúde mental, levar a prevenção. Esses índices que a gente está falando aqui com relação ao Piauí, né, a gente precisa trabalhar fortemente para mudar essa realidade. Entender que o suicídio é multifatorial. Muitas vezes a gente procura responsabilizar um acontecimento ou uma pessoa, e não é assim. O suicídio é um fenômeno muito complexo, ele passa por cima de situações que a nossa prevenção, que todos nós temos um instinto de cuidado, de prevenção. E muitas vezes a pessoa não quer nem morrer, ela quer cessar a dor que ela sente. É verdade. Então é muito importante a gente refletir sobre isso e ofertar sempre possibilidade de ajuda e de escuta. Muitas vezes a gente realmente não sabe o que dizer. Eduardo, e procurar um profissional. Procurar um profissional. E a família, os amigos, quando perceberem, não julgarem, acolherem e ajudar aquela pessoa a procurar uma ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, de um psiquiatra, de alguém que realmente possa contribuir com o processo evolutivo emocional daquela Eduardo, pessoa. Você é muito capaz, preparado. Olha para minha câmera ali e dá essa câmera aqui. Dá um conselho para as pessoas que estão iniciando em uma depressão. Diga o que as pessoas têm que fazer, por favor. Eu sempre oriento, primeiro, você não está só. Existem muitas pessoas que te amam, muitas pessoas que te valorizam e existem várias estratégias que você pode procurar ajuda. Procure ajuda, entenda que o processo é um adoecimento, como outras situações de vida a gente vive, como outras dificuldades, que você precisa e deve procurar ajuda. Com a ajuda correta, com a ajuda necessária, você sai desse quadro de depressão, de transtorno do comportamento e pode sim voltar a ter uma vida cotidiana do jeito que você gosta. Uma vida normal, uma vida normal. Com dignidade. Isso, todos nós passamos dificuldades, todos nós passamos provações e quando a gente passa por algo que é maior do que a gente precisa procurar ajuda. Então, procurem ajuda, entendam que nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, nós temos as clínicas e escolas das universidades espalhadas no Piauí. E no Brasil e no mundo. No mundo inteiro. Então, a gente precisa entender os hospitais que têm esse processo de atendimento, né? A gente precisa compreender e procurar ajuda. Obrigado, Eduardo. Disponham sempre. Estou sempre. Amém a nós todos. Parabéns pela profissão, uma profissão que está na vanguarda da história, porque todos nós precisamos. Exatamente. Precisamos de um psicólogo, todos nós precisamos de uma conversação. É de uma importância muito grande. E a gente, quando busca um psicólogo, não é porque você está louco e nem está desequilibrado, não. Muito pelo contrário, é em busca de uma solução para você não chegar lá. Exatamente. A gente precisa desse processo de terapia que é bem importante para o nosso processo evolutivo. Nós precisamos amanhã ser melhor do que nós somos hoje. O processo de terapia ajuda muito a gente. Você falou uma coisa muito bacana, é de uma importância muito grande a fé. Quando você tem fé, você já está meio caminho andado. Meio caminho andado. Obrigado a vocês, estou sempre às ordens. Você vai voltar muitas vezes, é um assunto, isso é prestação de serviço. Isso, querido. A gente está aqui disponível para qualquer momento. Você está no sofá da Hebe? Gostei. Super chique e aconchegante aqui, viu, macio, viu? Gostei. Vem lá da Realiza, muito bom, muito bom. Mas eu vou lhe convidar para você ir para a cama com o Mariano também. Vamos, né? Vamos. Daqui a pouco tem Na Cama com o Mariano, que é o quadro mais importante da televisão. Mais famoso, mais famoso da televisão do Piauí. Eu vou tá sendo convida ele para ir para a cama comigo, ele é bonito e fala bem, aí é muito mais fácil, né? Brincadeiras à parte. Meu amigo, que é isso? Mas brincadeiras à parte. Mas se eu não fizer, é por isso que eu tenho 30 anos de audiência. Tem que ser espontâneo. Se eu viesse pra cá só ler o PT, ninguém me assistia. Não, tem que ser espontâneo. A pessoa fica assistindo pra ver o que o Mariano vai falar. Exatamente, tem que ser espontâneo, muito bom. Obrigado, parabéns pela profissão, viu? Então, e continue ajudando as pessoas. Continuaremos.